Fala pessoal, beleza? Então, tô gravando aqui para poder fazer um vídeo bem legal para vocês. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho mais do carro, né, que proporcionou a gente fazer essa viagem tão incrível para Bariloche, pessoal. Tô falando do Song Pro, BYD Song Pro. Esse carrinho aqui ele tá dividindo opiniões, né, em diversas áreas, em diversos setores automobilísticos, né? Uns falam, né, que a BYD veio e encharcou o Brasil com seus carros, né, abaixou os preços e possibilitou ali que os brasileiros tivessem acesso a essa tecnologia, né, que para muitos só poderiam ter acesso ali em grandes marcas, né, como BMW, Volvo, Mercedes. Então, a BYD, né, por assim dizer, ela popularizou muito dessa tecnologia, né, tanto a tecnologia híbrida como tecnologia de maneira geral, né, de veículos, né? Porque olha que interessante, pessoal. Olha essa tela aqui. Olha o que essa tela faz, pessoal. Ah, pessoal, isso aqui é muito louco. Ela gira, pessoal, ela gira. Além de girar, você ainda pode botar ela aqui multi display ainda, né? Abrir outro aplicativo, abrir um Spotify, né? E dependendo como for, colocar até mesmo um YouTube, um Netflix, né? Claro, não para você assistir, né, não para quem está dirigindo aqui assistir, mas para quem está no teu carona, né, para os filhos atrás e se distraindo, né. A gente em diversos momentos da viagem, pessoal, quando as crianças estavam mais agitadas, quando o Apolo estava chorando, a gente dividiu a tela aqui, o Poderoso Chefinho, colocou um desenho aqui dividido com GPS para distrair eles, né, e foi um quebra-galho, assim, fora de série, pessoal. Foi algo que, tipo assim, realmente nos ajudou muito, tá? Agora com relação ao carro, pessoal, Guarda da frente. como que o carro se portou em toda essa estrada, né? Aproximadamente ali 8.000 quilômetros rodados com ele, pessoal, nessa viagem de 20 dias, né? Passando por toda a Argentina, por boa parte ali, por várias partes ali da Argentina, passando ali por Santa Catarina, boa parte do Paraná. Como é que o carro se portou? Pessoal, consideração é que o carro é incrível. Incrível, incrível, pessoal. Nada a reclamar com relação a conforto, tá? O carro é extremamente confortável. O carro ele é leve e potente, pessoal. Então, sempre que eu precisava, né, fazer alguma ultrapassagem, né, com segurança, ele me proporcionava essa segurança em todas as ultrapassagens que eu fazia, né. É claro, ele não é um carro que a proposta dele não é ser potente, não é ser um carro esportivo, mas ele dá sim uma segurança, né, para você pegar a estrada e fazer a ultrapassagem e dar aquela esticada assim necessária. É claro, né, que como ele não é um carro, né, feito para pisar, ele é um carro que foi pensado, né, em economia, né, como boa parte dos carros chineses, né, eles são pensados ali em economia no dia a dia. Esse carro, quando você pisa um pouco mais, né, por exemplo, anda ali, precisa fazer uma ultrapassagem, né, 150, 160, ele vai consumir, né, bastante combustível. Vocês puderam acompanhar aí, né, teve trajetos ali em General Roca para Buenos Aires, que ele fez 8 quilômetros com 1 litro. Ou seja, ele bebeu mais do que muito carro. Só que você que já viu as estradas da Argentina, sabe por que ele fez essa quilometragem por litro? Porque as estradas são muito boas, são retas, retas e retas que não acabam mais, né? E durante muitos trajetos a gente precisou ficar fazendo ultrapassagem e esticando um pouco mais, né? Acelerando um pouco mais o carro, exigindo um pouco dele. E aí, né, claro, o carro ele acaba consumindo um pouco mais. Um outro detalhe, pessoal, sobre esse carro é que ele é um carro híbrido plug-in, né? O que significa? Que ele tem motores elétricos e uma bateria de 19 kW. Essa bateria, ela proporciona que o carro ela faça uma trajetória só no modo elétrico de até 110 km. Ou seja, se eu carregar os 19 kW da bateria, eu vou conseguir rodar só no modo elétrico 110 km. Pessoal, isso para a cidade, o carro esquece posto de combustível, simplesmente esquece. A gente mora em casa e na nossa casa ela tem placa solar, então a gente coloca para carregar ali e roda basicamente a semana inteira no centro de Curitiba. Até porque, até viagenzinhas um pouco mais longas ali, né, para Campo Magro, né, Araucária, São José, como Curitiba ele é pequeno,
a gente consegue sem problema fazer todos esses trajetos, né, ali dentro da região metropolitana de Curitiba, só no modo elétrico, sem gastar uma gota de combustível. E isso no dia a dia, pessoal, faz toda a diferença, né? Com a gasolina a R$ 7 praticamente, né? Agora ela deu uma recuada, 6 e pouca. Você não precisar abastecer, né? Faz toda a diferença, tá? E é bem bacana, bem legal mesmo. E um detalhe, né, pessoal, é que é isso, né? Ainda mais a gente que tem placa solar e carrega em casa o carro, o nosso custo é praticamente zero, né? Praticamente zero que a gente tem ali com transporte, né? Quando a gente está dentro ali da cidade de Curitiba. Agora falando, pessoal, um pouco de pegar a estrada com esse carro, né? Poxa, então já que ele faz 100 quilômetros só com modo elétrico, esse carro aqui deve fazer o quê? Uns 30 quilômetros com litro, 40 quilômetros com litro? Sim e não, né? Por que sim e não? Ele tem dois modos de condução, pessoal. O modo elétrico e o modo híbrido. O modo HEV, né, que é o modo híbrido, ele usa a motor a combustão junto com o motor elétrico. Só que isso, né, só que esse acerto do híbrido para os carros da BYD e para o carro também da Chery, né, que também é outro chinês que a gente tem o Tiggo 8 Pro, que também é híbrido. Depois a gente vai até apresentar para vocês e falar um pouco mais para vocês dele também, que é o carro de 7 lugares. Tanto esse quanto o Tiggo, eles não têm uma eficiência de motor híbrido, Velocidade reduzida adiante. barra estrada combinado tão efetivo quanto algumas outras marcas que a gente já viu, como por exemplo o Aval, como por exemplo a própria Toyota, né? Então a pegada dele para a estrada, para uma viagem mais longa, vai depender de quantos quilômetros você vai se propor rodar sem fazer uma recarga na bateria dele. Então vou te dar um exemplo. Você está indo de Curitiba para Foz do Iguaçu, certo? Mais ou menos ali uns 700 quilômetros, né? 600 e poucos quilômetros. Se nesse trajeto de Curitiba para Foz do Iguaçu você não recarregar em momento nenhum, até os 200 primeiros quilômetros que você andar, mais ou menos, você vai conseguir ter um consumo ali, né, médio, né, você indo a 100 quilômetros, 110 quilômetros por hora, você vai conseguir fazer um consumo médio de 26, 30 quilômetros com litro. Até ali os 150 quilômetros primeiros, 200 primeiros quilômetros. A partir disso, pessoal, o carro começa a consumir mais combustível. Por quê? Porque a partir dos 200 quilômetros, quando você roda no motor híbrido, provavelmente, dependendo do seu pé, você já drenou a bateria do carro até os 20%. Então, quando você drena a bateria do carro a partir dos 20%, ele começa a equilibrar o motor a combustão para usar parte dessa força que ele gera no motor a combustão para recarregar a bateria. Então, o que significa? Significa que não que o carro vai perder completamente a potência, porque ele não perde. Porque se você pisar até o final, ele vai saber que você precisa de potência e ele vai te entregar esse torque junto com a bateria. Então, o carro não fica inseguro. Mas sim, você perde parte daquela potência fluida, você sente, né, que o carro está gemendo mais, ele está colocando o giro do motor a combustão mais alto. Para quê? Para que ele compense, né, tanto a recarga que ele tem que fazer na bateria, quanto o torque que ele tem que dar nas rodas para dirigir. Então, quando um carro para o plug-in híbrido, ele chega ali com a bateria de 20%, pessoal, ele vira basicamente um carro a combustão normal, né? Esse carrinho aqui, ele vira basicamente um carro 1.5, né? Posso até comparar com 1.5 turbo, porque Radar de como velocidade ele à ainda frente. tem 20% de bateria, e esses 20% ele ainda usa para torque, né? Para dar aquele torque se você precisar pisar, né? Então eu comparo aqui o carro quando ele chega a 20% de bateria, né, como um carro 1.5 turbo, né? Ele não tem 1.5 turbo, ele tem um motor 1.5 normal, aspirado, da pessoa esse carro aqui. Só que o motor elétrico, ele dá esse auxílio no torque. Então, voltando aqui, né, o raciocínio. Então, quando o carro ele chega à autonomia de 20% de bateria apenas, né, você começa a ver que o motor a combustão ele vai começar a trabalhar em RPMs mais altos. Logo, ele vai começar a consumir desesperadamente.
Então o que que significa? Aquela tua média que você fez nos 200 primeiros quilômetros, nos 150 primeiros quilômetros, de 26, 30 quilômetros com litro, ela vai começar a cair drasticamente. Então, se em 150 quilômetros você não parar para fazer uma recarga nesse carro, ele vai passar de 26 quilômetros por litro, você vai rodar mais 100, ele vai cair para 22. Vai rodar para 100, vai cair mais 100, né? Tipo 400, ele vai cair para 16. Tu vai rodar mais de 200, ele vai cair para 14 e ele vai caindo gradualmente esse consumo, porque ele está utilizando o motor a combustão para justamente também, além de proporcionar torque para o pneu, para poder recarregar as baterias. E por que que ele faz isso? Porque ele sabe, pessoal, que a potência do carro, né, também está ligado ao motor elétrico. Então o carro, a partir dos 20%, ele vai fazer de tudo para que a bateria ela não zere. Ele não vai deixar a bateria zerar. Ele vai usar o motor a combustão ali no giro máximo, vai gastar o combustível que tem que gastar para não deixar que você zere essa bateria, para que você não perca potência, que você não fique inseguro na estrada. Ah, Lucas, mas quer dizer que ele não zera nunca? Depende, pessoal. Pessoal, tenho o pé um pouquinho pesado, né? E na Argentina, então, meu pé foi bem pesado. Velocidade reduzida adiante. E ainda assim, com meu pé pesado, fazendo em certos trechos 8 quilômetros com litro, eu não consegui zerar a bateria. Ele chegava ali em 6%, 5% foi o mínimo que eu consegui ali em trechos que eu precisei fazer muitas ultrapassagens. Mas eu nunca consegui chegar a menos que isso, entendeu? Outra coisa, pessoal, esse carro, né, ou como todo carro híbrido plug-in, você tem que saber gerenciar a carga dele, né? Como você tem que saber ali, né, com o carro normal, qual a única preocupação que você tem? Você acelera, tá acabando a gasolina, você para no posto e abastece. Né? Em um carro normal, em uma viagem normal, a única preocupação que você tem com o carro é essa. Com o carro plug-in, você tem uma preocupação a mais, que é o quê? Que é a reserva de bateria, né? E tudo isso você pode deixar que ele faça de forma automática. O BYD Song Pro, pessoal, ele faz isso muito bem. Por isso que a opção que eu uso dele aqui é a mesma opção que eu uso no dia. Olha aqui, ó, você tem como dele. Eu escolho, ó, o modo alto 25%, né? Você pode escolher também o modo Save, que é o modo que ele vai dar preferência em salvar a bateria. Daí esse modo, se você botar, por exemplo, o modo Save 50%. O que que significa? Que quando chegar a 50%, ele vai começar a fazer de tudo para salvar a bateria. Então ele vai começar a usar mais o motor a combustão e, por consequência, gastar mais combustível. Eu fiz, pessoal, diversos testes, tá, pessoal? A gente viaja bastante com esse carro. Esse carro já está chegando a 18 mil rodados, ou seja, antes de ir para a Argentina, né, rodar esses 8 mil, a gente já tinha rodado cerca de 10 mil quilômetros com ele. E a maioria dessa rodagem que a gente fez com ele foi na cidade. Foi na cidade. Foi na estrada, perdão, né? Porque a gente pegou esse carro tem pouquíssimo tempo. A gente pegou esse carro esse ano em fevereiro. Ou seja, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tem 5 meses que a gente está com esse carro e ele já está com 18 mil rodadas. Então a gente rodou bastante com esse carro em estradas longas, pessoal. Em estradas assim de 600 quilômetros, 1000 quilômetros, entendeu? E a gente testou todos os modos, né, de condução possíveis aqui. Testou ele no alto, testou ele no save, e a gente chegou à seguinte conclusão: o melhor modo que é para andar nele, né, pelo menos para mim, tá, pessoal, que nunca consegui zerar a bateria, é o alto 25. Por quê? Porque ele vai me dar a economia máxima, né, que o carro tem a proporcionar, né? Porque quando eu coloco ele no alto, ele entende que eu estou priorizando a economia. Se eu coloco no save, ele entende que eu estou priorizando a performance. E como eu normalmente priorizo a economia, eu deixo ele no alto, boto em 25%. Então, até ele chegar nos 25% de bateria, ele vai me entregar ali o consumo máximo, a economia máxima que ele pode fazer. E isso é muito bom, porque eu consegui fazer médias incríveis, né, dessa forma aqui. Né, por exemplo, uma viagem, né, que a gente fez, né,
para Foz do Iguaçu, né, de Curitiba para Foz, de Foz voltando para Curitiba, mais ou menos ali uns 1.300 quilômetros rodados, eu consegui fazer com ele uma média de 16 quilômetros por litro. É claro, quando a gente chegou mais ou menos ali em Medianeira, né, indo, né, a gente parou para recarregar uma vez, né, então a gente saiu de Curitiba ali por volta das 8 horas da noite, chegou ali mais ou menos em Medianeira, umas 2 horas da manhã, a gente parou para dormir ali, né, no carro mesmo e botou ele para carregar. Ele ficou 2 horinhas carregando, né? E aí a gente foi, né, para Foz, ficou em Foz, né? Ficou uns 2 dias em Foz ali, foi no Paraguai e tal, e voltou, né, no fim de semana e deu um consumo médio de 16 quilômetros por litro. Ou seja, pessoal, deu uma economia muito grande mesmo, tá? A gente já teve aí outros carros fazendo nesse mesmo trajeto, né? A gente já teve o Jeep Compass, a gente já teve o Tiggo 8 Pro, que não era híbrido, e nesse mesmo trajeto, a melhor média que a gente já conseguiu foi de cerca de 13 quilômetros por litro no Tiggo 8, se eu não me engano, né? Porque quem já veio para 2.7 sabe que é uma estrada muito complicada. É uma estrada boa, só que é uma estrada que tem muito caminhão e que você tem que fazer muita ultrapassagem. E ultrapassagem é uma coisa que destrói a sua média, pessoal. Destrói por completo ali a sua média de consumo de combustível. Ah, eu quero fazer uma viagem bem tranquila. Beleza, você vai ficar atrás do caminhão e vai aguentar fazer 600 quilômetros ali atrás do caminhão, né? 400 quilômetros que seja ali de estrada, né, atrás do caminhão a 70 quilômetros por hora, cara, não dá, né? A viagem fica extremamente cansativa, né? Então é isso. Com relação à economia, pessoal, ele não é o mundo perfeito para viagens longas, a não ser que você seja um cara de paciência, tá? E aí eu vou entrar em um outro ponto desse carrinho, a recarga. Cara, como é que você faz, Lucas, para fazer a recarga desse carro? Em casa, eu tenho um carregador de 7 kWh. O que isso quer dizer? Que a cada hora ele me entrega 7 kW. Só que esse carro aqui, no meu carregador de 7, ele limita mais ou menos a 5 kW, 5,5. Isso quer dizer que para me carregar 19 kW, eu precisaria ali de mais ou menos umas 3 horas e meia para carregar, sendo que eu nunca deixo o carro descarregar 100%. Então, em casa, ali, quando o carro, por exemplo, já chega a 30%, eu já coloco para carregar, ele demora em média ali 2 horas e meia para poder carregar. E na estrada, nos carregadores, é a mesma coisa, pessoal, também. 2 horas e meia para poder chegar a 100% ali se o carro está em 20%. Caraca, mas que demora. Pessoal, esse carro tem a desvantagem de não possuir um carregador rápido. E isso, no meu ponto de vista, é um dos pontos negativos dele. Porque se fosse, por exemplo, igual o Aval ele tem o carregador CCS, que é o carregador rápido, né? Ou seja, a bateria do Aval tem dois modelos, tem o 19 kW e tem o de 34 kW. O de 19 você consegue chegar de 20 a 80% em 20 minutos. Ou seja, você parou ali em 20 minutos, a criança foi no banheiro, comeu uma coisinha rapidinho, você já recarregou ele 80%. Desse jeito, pessoal, era Velocidade tranquilaço reduzida fazer adiante. uma paradinha a cada 3 horas e carregar esse carro, que você iria fazer um consumo ali de 30, 40 quilômetros com esse carro na estrada, se você parasse ali a cada 100 quilômetros, por exemplo, para fazer uma recarga rápida dessa. Seria magnífico, né? Infelizmente, né, por esse carro não ter carga rápida, ele só tem um carregamento do tipo 2, né, que é o carregamento que dele, o mais rápido que ele chega, né, no manual tá 6 kW, mas o máximo que eu já consegui chegar nele, né, mesmo em carregadores mais rápidos, foi 5,5 kWh. Então, é isso, né? A carga lenta dele, no meu ponto de Aproximando-se vista, de um pedágio. é um ponto negativo, né, para uma viagem longa, né? Porque se ele tivesse uma carga rápida, a gente conseguiria economizar muito mais, né? Pararia, faria uma recarga rápida, seguiria a viagem, né? Aqui na 277 tem diversos pontos, né, de carga rápida pelos carregadores da Copel. Então seria bem legal, né? Para o Rio de Janeiro também, né? Ali na Dutra tem muitos pontos de carga rápida, então daria para fazer uma parada, uma pausa ali a cada 200 km, fazer uma recarga e manter a média ali de consumo 26, 30 quilômetros por litro. Seria top, né? Seria o melhor dos mundos. Então é isso, pessoal. O carro, né? Como eu falei, em cidade, econômico, ele
você roda 110 quilômetros nele só no elétrico, e isso para mim, pra gente, faz toda a diferença, porque a gente tem placa solar. Mas isso também pode ser uma pedra no sapato, tá, pessoal? Se você tá pensando pegar um carro híbrido, né? Em que sentido? Ah, Lucas, eu tenho um prédio e eu não vou conseguir recarregar esse carro de forma fácil. Compensa para mim comprar um carro desse? Eu falaria que não compensa, tá, pessoal? Não compensa, porque você não vai conseguir tirar o proveito, 100% do proveito que ele tem para te oferecer. A não ser que perto da sua casa tenha outros carregadores e você não se importe, né, em ir de ali uma hora ou outra, ou uma vez por semana, ir lá fazer essa recarga, né, já que o seu prédio não permite que você faça essa recarga dentro do prédio, né. Se você se propuser em fazer essa recarga e deixar a bateria ali sempre em 50 por 80%, né, você consegue sim, tá, fazer uma média boa, tá, e aí ele sim justifica. Comprou e não quer carregar, você vai ter dor de cabeça, porque quando ele chegar em 20%, o carro vai começar a beber pra caramba e você não vai conseguir ter a economia que você espera nem dentro da cidade. Então é isso, né. Então, quer ter uma economia e quer pegar um carro híbrido, mas não quer se preocupar em carregar ele, compra um carro que não seja plug-in, né. Compra ali um Haval, né, que não seja plug-in, compra até mesmo um Tigo ali que não seja plug-in, né. Da BYD, se eu não me engano, eles não têm nenhum modelo que não seja plug-in, tá, pessoal? Todos os modelos híbridos e elétricos são plug-ins, né. O King é a mesma motorização, mesma bateria desse daqui, só que é sedã. Ele é um pouco mais barato, né, eu achei ele lindo também, depois vocês dão uma pesquisada aí, o BYD King, e é um carro bem legal. Considerações finais, pessoal. Gostei do carro? Pessoal, o carro é fenomenal. O carro me atende no dia. O banco do carro é muito confortável, pessoal. Atrás, ele tem um espaço enorme ali para as crianças, entendeu? Mesmo eu, grande, né? Eu tenho 1,85 m. Ainda sobra bastante espaço ali atrás para Polo. A mala, ela tem um espaço bem razoável, tá? A gente já teve um Jeep Compass, né? Eu diria que ela, do tamanho ali da mala do Jeep Compass, ou seja, um sedã um SUV intermediário, não é um SUV pequeno, tá? Pontos negativos dele, né? Pontos negativos é que por ele ser o Song Pro, né? Por ele ser uma versão mais barata, né? Porque acima dele tem o Song Plus, ele tem uns itens, pessoal, que me faz falta, como por exemplo, o piloto automático e o ADAS. O ADAS, o Tigo 8 tem. E pessoal, é muito bom você chegar aqui, né, clicar, mandar o carro seguir o carro da frente e você ficar aqui só monitorando, entendeu? Ele faz curva sozinho, se o carro da frente frear, ele freia, se o carro da frente reduzir, ele reduz também, entendeu? Então, essa vantagem que a gente tem em outros carros, com o piloto automático, ADAS, piloto adaptativo, nesse modelo aqui você não vai ter. Por quê? Porque ele é um modelo mais barato. E se ele tivesse, ele ia concorrer com o irmão mais velho dele, que é o Song Pro. O Song Pro, pessoal, eu não tenho muito o que falar dele, porque a gente não tem experiência com ele. Mas a gente já fez um test drive, já viu dentro dele, e é bem semelhante, tá? É até um pouco mais luxuoso do que o Song Pro. Então, se o ADAS ele for algo para você que realmente faça diferença, vale a pena investir um pouquinho mais e pegar o Song Plus, né? Que o Song Plus aí sim, ele tem ADAS, né? Tem piloto assistente, tem uma mala maior, é um carro mais largo, é um carro maior, tem teto solar, né? Esse daqui já não tem teto solar, já não tem o ADAS, né? O painel dele aqui, né? Ele é pequenininho, mas isso aqui não me incomoda, tá, pessoal? Isso aqui para mim tá perfeito, esse tamanho aqui, né? Minimalista, né? A tela aqui, que é a mais importante aqui, né? É enorme aqui, né? É uma tela com Android, então você consegue fazer diversas coisas aqui na tela, instalar aplicativos, né? Como eu mostrei, e é bem legal. O volante, ele é macio, ele tem ajuste, né, regulagem aqui de altura, de profundidade. O banco aqui do passageiro, né, o banco do motorista, tem ajuste elétrico, né, nas 3 posições aqui. O do passageiro não é elétrico, né, só no Song Plus que é elétrico. Que é isso, pessoal. É um carro que eu indico. Pessoal, se você é daquelas pessoas que compra carro para usar,
e não pensa em revender, não fica com aquele, eu não vou comprar esse carro aí porque ele vai perder muito valor, vou perder dinheiro. Se você é daqueles que compra o carro e vai usar até o máximo que vai usar e vende pelo que for vender ou troca por outro, né, em oportunidade, porque ainda tem isso, né, pessoal? Né, tem muitas oportunidades de você trocar de carro dentro da própria BYD, por exemplo, que eles pagam 90% da tabela FIP, né? Então, voltando aqui ao raciocínio, se você é um desses caras que não se preocupa muito com a revenda, com os valores, assim, se preocupa em ter um carro com custo-benefício, que você vai usar, que vai te atender, que você vai conseguir ali desfrutar prazer dele, né, sem se preocupar ali com o mercado dele, com a venda dele depois, pessoal, esse carrinho aqui é para você, viu? Esse carrinho aqui, ele tá na faixa, né? Eu peguei ele numa promoção. Eu paguei, se eu não me engano, 182 mil nele. Mas já teve promoções dele bater 172 mil. Então tem que ficar de olho. Se você quer pegar ele, vale a pena ficar de olho nas campanhas que a BYD pega, porque além de ter pego ele por 182, eu ainda ganhei o seguro da Porto Seguro por 1 ano grátis. E olha que legal, esse Porto Seguro, se vocês não sabem, ele dá direito à extensão da carta verde por mais R$ 3,99 pelo ano inteiro. Então, olha que legal, eu paguei eu não sabia disso, tá, pessoal? Eu fiquei sabendo nessa viagem agora que eu fui fazer para Argentina, que eu liguei para minha corretora, e ela falou, cara, todos a Porto Seguro Alto, você pode incluir a carta verde dentro da pólice. Fica só R$ 3,99. Olha que legal. Então a gente pagou a carta verde para os 12 meses, né, para a pólice dele Velocidade completa, reduzida adiante. por apenas R$ 3,99, pessoal, muito barato, né? Então fica a dica, tá? Vai fazer se o seu seguro do teu carro, ele é Porto Seguro, sabe que você tem esse direito de pedir a carta verde ali por esse valor, tá? Por R$ 3,99. Então fica a dica, tá, pessoal? Vale a pena ligar aí pro seu corretor e pedir. Eu não sei se isso é um valor fixo, tá? Se é pelo perfil, ou se é pela cidade que você mora, né? Não sei se é por ser Curitiba aqui tem alguma vantagem disso. Eu sei que para mim saiu R$ 3,99, né, a carta verde, né, por ter ali o seguro da Porto Seguro. E olha que é um seguro básico, tá, pessoal? Não é nenhum seguro assim, tá, pá. É um seguro básico, né? Não tem ali pequenos reparos, mas é um seguro que cobre furto, roubo, PT, cobre terceiros também, cobre acidente, cobre lanterna, cobre vidros, né? Só não cobre martelinho de ouro, mas tudo isso aí cobre, né? E saiu 100% gratuito no primeiro ano, né? Então é isso, pessoal. Se você, né, não é um desses caras que não fica chorando, depois compra porque o carro está desvalorizando, compre porque é um carro, né, que vai te atender e você não vai se arrepender, né? É um carro muito bom, muito silencioso, pessoal, muito silencioso. Para falar que eu não tive problema com ele, eu tô tendo um barulhinho pequenininho na suspensão dele, né? Assim que eu saio em marcha um pouquinho para fazer manobra, eu sinto tipo um estalo na suspensão. Só que eu já levei na concessionária e eles já pediram a peça, inclusive em 15 dias já chegou e eu já marquei para poder fazer a troca dele, ou seja, dia 21 agora já está marcado para mim poder fazer a troca de todos os amortecedores, porque eles falaram que isso é um defeito, né, numa série específica de amortecedores que vieram para esse carro, então eles vão trocar os 4 amortecedores aqui de graça pela garantia, né? Então é um carro, pessoal, que, né, já rodamos aqui 18 mil quilômetros rodados, fizemos uma viagem enorme com ele aí, né? Vocês acompanharam a nossa jornada. E a gente não teve dor de cabeça nenhuma, pessoal. Ligamos, andamos. Ele funcionou a menos que 17 graus. Cara, lindo, lindo. O motor a combustão ligou ali na hora, entendeu? Mesmo com bateria baixa, né? Funcionou tudo perfeitamente, pessoal. Então, né, minhas recomendações, se você é um daqueles, né, entusiastas que gosta de tecnologia, né, gosta de um carro custo-benefício, né? Porque para mim um carro desse aqui é custo-benefício, pessoal. Você ter uma multimídia dessa, você ter como rodar só no elétrico por 110 quilômetros, você ter um motor híbrido, você ter acabamentos muito bem feitos, pessoal, sabe? Pouco plástico, ó, tudo aqui, ó, tudo plástico, tudo soft touch, tá vendo? Olha esse acabamento, pessoal. Depois eu vou, quando eu estiver com o carro parado, eu vou parar um carro em um lugar e eu vou fazer uma demonstração para vocês, vou fazer um giro nele para vocês verem o carro. O carro é muito bom, pessoal.
é muito bonito, os detalhes dele são bonitos, sabe, a cor, a pintura dele é vibrante, sabe, enfim, né, eu, por enquanto, não é nada a reclamar do carro. Esse vídeo aqui não é patrocinado, a BYD não está me patrocinando, tá, mas, eu preciso ser sincero, né, e falar que o carro ele tem nos atendido aqui plenamente. Mas agora, se você é uma daquelas pessoas, né, não te criticando porque eu te entendo, tá, eu sei, né, que é complicado você comprar um carro e na hora de você revender, você perder valor dele, né. A BYD, ela é uma empresa que chegou recentemente no Brasil, né, e ela está enxurrando os carros, ela está enxurrando o Brasil de carros novos. E para ela vender todos esses carros novos, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma política de preço meia detratora para quem já comprou. Então vou te dar um exemplo, né. Esse mesmo carro aqui, no lançamento dele, foi 220 mil. Agora você, né, foi lá no lançamento, viu esse carro aqui: "Cara, amei, tô querendo comprar esse carro", comprou esse carro por 220 mil. Passou 6 meses, pessoal, 6 meses. Aí esse carro de 220 mil vai para 180 mil. Zero, o mesmo carro. Como é que tu se sente? Cara, eu ficaria puto. Só não ficaria porque aquilo, né? Eu me preocupo com isso, mas eu não fico chateado porque, cara, é o momento, é o mercado, é isso, né? É uma empresa nova, né, que está tentando se estabelecer no mercado brasileiro, né? Ela vai, se ela trouxe muito carro, ela vai ter que vender esse carro. Então eu entendo os dois lados, né? Eu entendo tanto quem comprou e saiu no prejuízo, quanto quem comprou na boa, igual eu comprei aqui no preço dele baixo, né, 180 mil. Então, mas o que que isso interfere, né, pessoal? O que que essa política detratora de preços, ela causa? Ela vai causar a longo prazo uma desvalorização no carro, isso é óbvio. Porque se você comprou um carro a 220 mil, né, zero, 6 meses depois ele está valendo 180, quer dizer que se você for tentar vender o teu carro de novo, se você tentar passar o teu carro daqui um ano, né, de 220 mil, ele não vai estar valendo 180, ele vai estar valendo 160. Então você já perdeu uma grana aí nele por conta dessa política detratora de preços, né, que a BYD ela tem implantado. Não só a BYD faz isso, tá, pessoal? Quem é mestre de fazer isso é a Chery também, a Caoa Chery. Mesma coisa, né? O Tiggo 8 Pro, né, foi lançado aqui a 280 mil. Cara, foi o primeiro híbrido, né, assim, de 7 lugares lançado aqui no Brasil. Foi uma febre o Tiggo 8 Pro, né, teve comercial e tudo mais. E eu fiquei doido, pessoal, eu quase comprei no lançamento. Só que só que financeiramente eu não fui possível comprar esse carro no lançamento. E ainda bem que eu não comprei, porque um ano depois, na verdade exato de 9 meses depois, eu consegui comprar esse carro, né, o Tiggo 8 Pro, Velocidade reduzida adiante. por 220 mil. Nossa, pensa como é que eu teria ficado chateado se eu tivesse pago os 280 mil nesse carro lá no lançamento. Então, foi isso. Então, quem comprou no lançamento, né, agora com valor baixo, assim, não consegue desvalorizou muito, né, para quem comprou. E eu entendo, e tipo assim, isso é chato, né, para quem compra, porque você, querendo ou não, indiretamente você perde muito dinheiro. Só que se você comprou aquele carro para usar e para gastar ele mesmo ali durante, tipo assim, viajar, sabe, viver momentos com aquele carro e rodar o máximo que você puder naquele carro, depois vender sem se preocupar ali com quanto você pagou nele, pessoal, compra, né, que você vai ser feliz, o carro tem um excelente custo-benefício. Mas se você, né, é um desses que gosta de se sente desconfortável, né, com essas políticas de detratoras de preço, fica preocupado com a revenda, né, porque também tem isso, né, como um carro elétrico e esses carros híbridos são muito novos, né, a gente ainda não sabe como que vai ser o mercado de seminovos dele. Então, ainda existe, tá, relacionado ao mercado, muita incerteza com relação a esses carros. Não é igual um Toyota, né, que você vai pagar, né, vai tirar ele da concessionária 150, se bobear daqui um ano tu vai vender ele a 150, acontece, né, Toyota é Toyota, né, pessoal. Então, se você não quer se preocupar com a desvalorização, se você quer uma coisa mais certa, pessoal, não compra o BYD, compra um Toyota, né, que você não vai ter essa dor de cabeça. Mas agora, se você, como eu, gosta de pagar o preço justo na tecnologia que você está usando e gosta de comprar um carro para usar,
né, e ter aquele custo ali, benefício do valor do carro que ele realmente vale, porque toda a tecnologia que esse carro tem, pessoal, eu já falei, que Toyota não tem, que Honda não tem, que todas essas marcas aí que a gente está acostumado a ter, pessoal, não passa nem perto a nível de tecnologia que esse carro aqui tem, entendeu? Então, volto a dizer, né, são perfis, né? O meu perfil é esse, né, de entusiasta, né? Eu gosto muito de tecnologia, igual um celular. Eu não vou comprar um celular pensando, né, o quanto eu vou conseguir vender ele daqui 2 anos. Eu vou comprar ele pela tecnologia, pelo custo-benefício dele, entendeu? Eu não vou pagar ali um absurdo no carro no celular só por causa da marca, mas eu também não vou deixar de pagar bem o celular por conta do que ele me oferece. Para carro, pessoal, eu uso esse mesmo racional, né? Eu sei que tem duas linhas tênues aí, né? A nossa moeda é muito desvalorizada, a nossa economia é muito estável, né? É muito suado o dinheiro que a gente ganha, né? Enfim, né? Tem muitos argumentos aí para gente embasar, né? A escolha segura de um carro de uma marca segura, igual a Toyota, por exemplo. Mas eu, né, como todo entusiasta, como uma pessoa que está dentro do ramo de tecnologia, né, esse carro aqui ele tem me atendido e ele tem sido assim o nosso xodozinho. Não é à toa que o Tigo 8 nosso lá tá basicamente parado, pessoal. Já tem tempo que a gente não anda com ele. Depois a gente vai até dar uma volta com ele de novo, né, pegar a estrada com ele e mostrar um pouquinho dele para vocês. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado, tá? Esse vídeo aqui já ficou bem longo sobre o BYD Soul Pro. Se vocês quiserem mais detalhes sobre o carro, né, prova de consumo, né, mostrando para vocês os detalhes, né, internos, um review, né, mesmo do carro, coloca aqui nos comentários, pessoal, o que você gostaria, né, que eu falasse, né, sobre esse carro de forma específica, que a gente ficaria feliz em gravar um vídeo, né, específico para poder te ajudar, né, a tirar todas as suas dúvidas, né? Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa seu like, né, compartilha. Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo, tá, são opiniões minhas, sinceras, não estou sendo patrocinado, né, são experiências de uso, né, de quem já teve Fiat, de quem já teve Caoa Chery, de quem já teve Jeep e de quem já teve agora BYD, entendeu? Então, comparando, pessoal, com todas essas outras marcas que eu já tive, né, já tive Ford também, a BYD hoje ela tá sendo referência de custo-benefício, né, aqui no mercado brasileiro para mim, né, pelo que ela oferece e pelo que o carro se propõe a entregar, tá, pessoal? Então essas foram minhas considerações, tá? Não fiquem tristes, né, caso eu tenha me expressado de uma forma um pouco errada aqui, né, principalmente com relação a perfis, né, quando eu separei ali, esse não é o meu perfil, esse foi simplesmente uma ilustração ali para mostrar, né, que existem perfis e perfis de pessoas, né, na hora de comprar coisas, né, e carros, né. Não que um perfil vai ser melhor do que o outro, não que um perfil é certo e o outro errado, em momento nenhum eu falei isso, tá, pessoal? Eu só brinquei ali com os perfis, né, e expliquei para vocês um pouco do meu perfil, né, qual que é o perfil do Lucas, né, na hora de comprar o carro, o que ele pensa, né, o que ele vê em um carro para comprar um carro. E foi isso aí que eu mostrei para vocês, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado mais uma vez, né? Se inscreva no canal se você gostou. Se você gostaria de mais conteúdos, né, falando sobre o BYD, Song Pro, se você gostaria de mais conteúdos, né, sobre carros, né, a gente pode começar a trazer aqui também no canal para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Obrigado aí a todos e fui!